Olá, pessoal! Voltamos com mais um Calcule Junto, né? Vamos fazendo aí a lista número 2 do terceiro ano. Vamos trabalhar juntos para que até que as coisas possam se normalizar, tá bom? Na lista número 2, nós já começamos a trabalhar com 3 pontos, né? Uma relação entre 3 pontos. Então, só existem duas possibilidades quando são colocados 3 pontos no plano. Ou esses 3 pontos formam um triângulo, ou eles são colineares e formam uma reta. Então, ou colineares ou não colineares, tá bom? Quando eles são não colineares, eles formam um triângulo, tá? Vou virar aqui para vocês, ter uma imagem aqui para vocês. Então, nesse caso aqui, esses 3 pontos formam um triângulo, certo? Percebam aqui que eu tenho o ponto A, onde tem a coordenada x do ponto A, y do ponto A. Então, o ponto A está aqui. Eu tenho o ponto B aqui e o ponto C aqui. Ligando o ponto A ao ponto B, eu tenho um segmento de reta. Ligando o ponto B ao ponto C, eu tenho outro segmento de reta. Ligando o ponto B a ponto C, terceiro segmento de reta. E a ligação entre esses pontos forma um segmento, tá? Ligando esses 3 segmentos, o baricentro é esse ponto G aqui no meio, tá? É o ponto de equilíbrio do triângulo. Perceba que o G também tem um valor para x e também tem um valor para y. Quando o exercício te pede o baricentro do triângulo, qual é esse x do baricentro e qual é esse y do baricentro, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai trabalhando a média entre esses 3 pontos, tá bom? Então, existe uma fórmula que trabalha a média desses 3 pontos. Essa aqui, certo? Então, vejam que achar a posição x do baricentro, nós temos x do ponto A mais x do ponto B mais x do ponto C dividido por 3, tá? E a posição y, né? A coordenada y do baricentro, nós temos y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Resumindo, é a média dos 3 pontos, tá? Então, quando o exercício pede calcule o baricentro do triângulo, ele quer que você verifique as coordenadas de x e y que vão fazer o par desse ponto, né? Que vão dar a localização desse ponto. Nesse exercício número 1, pessoal, ele pede o baricentro de um triângulo é 1 e 6. Então, quando a gente trabalha aqui no exercício, a gente vai olhar aqui, ele já disse que o valor de x do baricentro é 1, o valor de y precisam calcular no exercício número 1, tá? Tranquilo? Então, monta a equação traçando a partir de um valor já nada, tá bom? No exercício número 2, calcula do baricentro do triângulo com vértices A, B e C até a origem, tá? Então, a gente tá naquela imagem para mostrar para vocês o que o exercício está pedindo, tá? Então, se fosse aqui, pessoal, nessa imagem que eu passei para vocês agora há pouco, ele deu 3 pontos A, B e C, certo? A partir de 3 pontos dados, existe um baricentro. Então, precisa verificar qual é a posição desse baricentro. Mas a pergunta dele é qual é a distância do baricentro deste ponto até a origem. Qual é a coordenada da origem? Quanto vale o x da origem e o y da origem, certo? Então, vocês precisam traçar a distância do baricentro. Então, baricentro, depois distância, tá bom? Para lá.
resolve outro na multiplicação e vai calcular o determinante. Como é que faz isso? A gente vai repetir essas duas colunas aqui na lateral e vai fazer aquela multiplicação na diagonal, tá? Aquela multiplicação que vocês viram lá no segundo ano, tá bom? E que o professor também já trabalhou nas outras aulas. Qual é o segredo aqui, pessoal? Ele disse que são colineares, tá? Então, essa multiplicação, ela vai ser obrigatoriamente igual a zero, tá? Sempre quando vocês forem traçar o determinante dentro da geometria analítica, se o determinante for zero, significa que não há área entre esses três pontos. Portanto, eles são colineares. Se ele for diferente de zero, significa que existe uma área entre esses pontos. Então, forma um triângulo. Existe um espaço traçado entre os pontos, então forma um triângulo, tá bom? Então, traçou o determinante, você vai encontrar o valor de y. Próximo exercício, um triângulo tem vértices P, 2 e 1, Q, 2 e 5 e R, x e 4. E x é maior que zero, x é um valor positivo. Sabendo-se que a área do triângulo é 20, a abscissa x do ponto R é mesma relação de antes. Lembra que no exercício anterior a gente trabalhou com os pontos sendo colineares, certo? Agora a gente tem uma relação em que é um triângulo, então não vai dar zero. Esse cálculo determinante vai dar um número maior do que zero. O que vocês precisam saber? Que o valor do determinante, para se calcular a área do triângulo, vai ser sempre o determinante dividido por 2, o módulo do determinante dividido por 2, tá? Então, se vocês fizerem lá a conta do determinante, montarem lá, o primeiro ponto é P, 2 e 1, então colocou lá 2 e 1. Segundo ponto, 2 e 5. Terceiro ponto, x e 4. Completa com 1 a terceira coluna. E aqui que está o segredinho, pessoal. Aqui, você sabe que o determinante, esse valor da área do triângulo aqui, é o resultado do determinante. Só que a área do triângulo sempre foi dividida por 2. Então, é 2 vezes módulo de 20, tá? Aqui a igualdade vai ser 2 vezes módulo de 20. O que é módulo? Módulo significa que esse valor pode ter dado positivo ou pode ter dado negativo, tá? Então, vocês vão ter que calcular uma possibilidade para o positivo, outra possibilidade para o negativo, tá bom? E marcou o X na resposta certa, belezinha, terminou a atividade. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, posta aqui nos comentários ou manda para mim pelo Class ou chama a prof lá no WhatsApp, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima lista para a gente trabalhar juntos. Abraço, pessoal, e se cuidem.